Livro Não Mais Eu, Mais Cristo. Livro de Jó, Dong Yulan, capítulo 5. Tema desta semana: o primeiro debate entre Jó e seus 3 amigos. Meta de hoje: leitura das páginas 53 a 56. O propósito de Deus. Jó amaldiçoou seu dia natalício por desconhecer o propósito de Deus ao criar o homem. Deus criou o homem com um propósito definido de ter uma expressão no universo. Lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Após ter criado todas as formas de vida concernentes ao terceiro, quarto e quinto dias, Deus ainda não havia criado alguém que pudesse expressá-lo e representar sua autoridade. Então o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito, decidiu criar o homem à sua imagem e semelhança, algo que já estava em seu coração desde a eternidade. A criação do homem se revestia de muito mais importância do que a criação de todas as demais coisas, pois era o homem que iria governar por Deus e representá-lo em todo o universo. Deus havia entregue a primeira criação ao governo de um querubim que tinha a seu serviço muitos anjos. No entanto, essa criatura se orgulhou e caiu, tornando-se Satanás, o adversário de Deus. Isaías capítulo 14, versículos do 11 ao 15, e Ezequiel capítulo 28, versículo 12, parte B ao 17. Em Isaías 14 e Ezequiel 28, lemos o que ocorreu com Satanás, prefigurado pelos reis de Babilônia e Tiro, respectivamente. Então Deus criou o homem uma criatura especial, como um vaso que pode receber a vida de Deus e por ela viver. Romanos capítulo 9, versículos do 23 ao 24. Um vaso não existe para fazer coisas, mas simplesmente para conter algo. Do mesmo modo, Deus não criou o homem para ele fazer alguma coisa para Deus, mas para que Deus pudesse morar nele e por meio dele fazer sua obra. Esse vaso, ou seja, o ser interior do homem, foi criado segundo a imagem de Deus. Deus tem seu bom prazer, então ele criou no homem a emoção. Deus tem um plano, então ele criou a mente do homem. E Deus tem um mistério de sua vontade, por isso criou a vontade no homem. Emoção, mente e vontade são as 3 partes da alma humana, de acordo com a Bíblia. Desse modo, quando Deus entre nós, por meio da regeneração do nosso espírito, Tito capítulo 3, versículos do 5 ao 6, ele passa a manifestar o que é e a realizar todas as coisas relativas a seu plano eterno por intermédio de nossa alma. Deus expressa seu bom prazer em nossa emoção, seu plano em nossa mente e o mistério de sua vontade, que é cumprir sua economia por meio de nossa vontade. É importante ressaltar: Deus nunca quis que o homem fizesse qualquer coisa para ele. Deus criou o homem fraco e o homem permanece a si mesmo depois que recebe Deus como sua vida. O homem é como uma luva. Se a luva não contém a mão, é vazia, disforme, fraca e nada pode fazer. Mas quando a mão entra na luva, a luva pode fazer muitas coisas, não por si mesma, mas por meio da mão que age nela. E o mesmo se dá com relação a Deus como vida em nós. Por isso fomos criados à imagem de Deus, conforme sua semelhança. Exteriormente nós parecemos com Deus, interiormente somos um vaso que pode recebê-lo, a fim de que ele faça por meio de nós o que deseja fazer. A verdadeira vida cristã é manifestar a Deus. Evidentemente, isso só é possível se vivermos por sua vida. A vida divina é muito equilibrada. Se um irmão, por exemplo, vive falando coisas levianas, dando gargalhadas e fazendo brincadeiras com tudo e com todos, certamente não é Cristo que está vivendo nele. Por outro lado, um irmão exageradamente sério, com cara de poucos amigos, também não manifesta a Deus com alegria. Portanto, não podemos nos guiar por nenhuma forma exterior, mas precisamos a todo tempo permitir que Cristo vive em nós sua vida humana equilibrada, que manifesta a Deus. Hebreus capítulo 4, versículos do 14 ao 15. Deus criou o homem para que este governasse sobre todas as coisas, especialmente sobre os animais que rastejam sobre a terra, os répteis. Esses animais representam Satanás, como visto na maldição de Deus para a serpente que tentou Eva. Gênesis capítulo 3, versículos do 13 ao 16, e seus anjos caídos. Portanto, o homem é o instrumento de Deus para derrotar Satanás. Após ter criado Adão, Deus edificou-lhe Eva para ser sua auxiliadora na tarefa que lhe fora dada por ele.
Jó amaldiçoou seu nascimento e, ao fazê-lo, ofendeu a Deus. Não podemos culpar Jó, pois ele o fez por não conhecer o plano de Deus. Mas nós cristãos que conhecemos o propósito de Deus, muitas vezes não somos iguais a Jó? Isso ocorre quando passamos por situações muito difíceis de extremo sofrimento, como a relatada por Paulo em 2 Coríntios capítulo 4. Sofremos pressões esmagadoras por todos os lados que não nos deixam qualquer saída. Então dizemos: ó Senhor, eu prefiro morrer. Isso ofende a Deus. Precisamos nos arrepender por pensar desse modo. Senhor, perdoa-me, pois tu me criaste e me redimiste, não para que eu viva para mim mesmo, mas para ti. Senhor, quero ser útil para o teu propósito. Os sofrimentos devem levar-nos ao Senhor. As situações de provação e tribulação servem para levar-nos a perceber que nada podemos por nós mesmos. Devemos sempre ter consciência de que somos incapazes por nós mesmos. Assim, quando nos voltamos ao Senhor, desistindo de nossas tentativas de sair dos problemas, conscientes de nossa insuficiência, então teremos largado todas as coisas e dado lugar para o Senhor mesmo trabalhar. Cristo passou por todas as provações em sua vida humana e hoje é capaz de socorrer-nos. Desse modo, as tribulações e sofrimentos servem para levar-nos a ter comunhão com Ele. O livro de Jó, capítulo 3, versículos do 3 ao 19, continua o registro da sua ira contra o seu nascimento. É curioso observar que Tiago chama Jó de paciente. Tiago 5,11. Será que esse desabafo corresponde a um homem paciente? Essas palavras negativas de Jó devem servir para gerar em nós uma atitude positiva. Elas devem servir para revelar-nos como age o velho homem, como age quem vive por si mesmo, quando não está em Cristo vivendo nele, e sim Adão.